Olá, muito bom dia para todos. Eu vos saúdo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Então, antes de mais nada, muito bom dia para todos. Como dizia há pouco, também uma saudação para aqueles que nos acompanham noutras latitudes e que também se servem da nossa celebração para viver este primeiro dia da semana, este dia do Senhor da melhor maneira. Sejam também bem-vindos, sobretudo para aqueles que estão mais longe, sobretudo para aqueles que são nossos paroquianos também e que estão em terras estrangeiras e que estão também, por isso mesmo, também agora na sua comunidade de origem. Vamos procurar celebrar dignamente a nossa celebração, como habitualmente acontece no início da mesma. Somos convidados a dar conta daquilo que nem sempre damos conta. Somos convidados a dar conta daquilo que não esteve bem. Somos convidados não só a reconhecer as nossas faltas, também aquilo que não fizemos e deveríamos ter feito. Confessemos-nos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, a minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso e nosso amigo, tenha misericórdia, piedade e compaixão de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Guardai, Senhor, com bondade a vossa família e, porque só em vós põe a sua confiança, defendei-a sempre com a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. No ano em que morreu Osias, rei de Judá, vi o Senhor sentado num trono alto e sublime. A fímbria do seu manto enchia o templo. À sua volta estavam serafins de pé, que tinham 6 asas cada um e clamavam alternadamente, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor do Universo. A sua glória enche toda a terra. Com estes brados as portas oscilavam nos seus gonzos e o templo enchia-se de fumo. Então exclamei:
Ai de mim que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Moro no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, Senhor do Universo. Um dos serafins voou ao meu encontro, tendo na mão um carvão ardente que tirara do altar com uma tenaz. Tocou-me com ele na boca e disse-me: isto tocou os teus lábios. Desapareceu o teu pecado, foi perdoada a tua culpa. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, podeis enviar-me. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Na presença dos anjos, eu vos louvarei, Senhor. Eu vos louvarei, Senhor. Na presença dos anjos, eu vos louvarei, Senhor. Eu vos louvarei, Senhor. De todo o coração, Senhor, eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras da minha boca. Na presença dos anjos vos hei de cantar, e vos adorarei voltado para o vosso templo santo. Na presença dos anjos, eu vos louvarei, Senhor. Eu vos louvarei, Senhor. Todos os reis da terra vos hão de louvar, Senhor, quando ouvirem as palavras da vossa boca. Celebrarão os caminhos do Senhor, porque é grande a glória do Senhor. Na presença dos anjos, eu vos louvarei, Senhor. Eu vos louvarei, Senhor. A vossa mão direita me salvará. O Senhor completará o que em meu auxílio começou. Senhor, a vossa bondade é eterna. Não abandoneis a obra das vossas mãos. Na presença dos anjos, eu vos louvarei, Senhor. Eu vos louvarei, Senhor. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios.
Recordo-vos, irmãos, e o Evangelho que vos anunciei e que recebestes, no qual permaneceis e pelo qual sereis salvos, se o conservais, eu vos-lo anunciei. Aliás, teríeis abraçado a fé em vão. Transmiti-vos, em primeiro lugar, o que eu mesmo recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Eucaristias. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Em seguida, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maior parte ainda vive, enquanto alguns já faleceram. Posteriormente, apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu-me também a mim como abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo por ter perseguido a Igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou e a graça que Ele me deu não foi útil. Pelo contrário, trabalho mais que todos eles, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Por conseguinte, tanto eu como eles é assim que pregamos, e foi assim que vós acreditastes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde comigo, diz o Senhor, e farei de vós pescadores de homens. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo estava a multidão aglomerada em volta de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Ele encontrava-se na margem do lago de Genezaré e viu 2 barcos estacionados no lago. Os pescadores tinham deixado os barcos e estavam a lavar as redes. Jesus subiu para um barco, que era de Simão, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois sentou-se e do barco pôs-se a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: "Faz-te ao largo e lançai as redes para a pesca." Respondeu-lhe Simão: "Mestre, andamos na faina toda a noite e não apanhamos nada, mas já que o dizes, lançarei as redes." Eles assim fizeram e apanharam tão grande quantidade de peixes que as redes começaram a romper-se. Fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para os virem ajudar. Eles vieram e encheram ambos os barcos de tal modo que quase se afundavam. Ao ver o sucedido, Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus e disse-lhe: "Senhor, afasta-te de mim que sou um homem pecador." Na verdade, o temor tinha-se apoderado dele e de todos os seus companheiros, por causa da pesca realizada. Isto mesmo sucedeu a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus disse a Simão: "Não temas. Daqui em diante serás pescador de homens." Tendo conduzido os barcos para a terra,
Eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos à nossa celebração. Nós que somos aqui desta nossa comunidade, outros que eventualmente possam estar aqui que não são de cá, e também para aqueles que estão na nossa companhia e que nos veem uns à distância de milhares de quilómetros, do Brasil, nomeadamente, e outros mais perto de nós, aqui nossos vizinhos do Arciprestado, que também alguns estão na nossa companhia. Sejam todos bem-vindos. Também uma saudação para aqueles que, devido ao facto de se encontrarem contagiados por esta pandemia da Covid-19, se veem forçados a não estar aqui como habitualmente e estão nas suas casas, sejam todos bem-vindos. Olhai, esta leitura, que é que nunca ouviu falar da pesca milagrosa? Bastava só dizer isto e não é preciso dizer mais nada. A pesca milagrosa, que de facto, de repente, não pescaram nada e é um carpinteiro que diz a um pescador: olha, pesca daquele lado. Isto, de facto, não cabe na cabeça de ninguém. E é por isso que, de facto, eu diria que neste Evangelho, que já nós todos estamos tão fartos de ouvir, e fartos entre aspas, eu gostava de, mesmo assim, de vos chamar a atenção para algumas coisas, que para alguns não é novidade, mas mesmo que estejam aqui apenas um ou dois que nunca ouviu, já vale a pena falar nisto, porque se calhar para alguns e para muitos, e se calhar para aqueles mais indiferentes, pronto, é um milagre, e não pescaram nada, e depois pescaram tanto que os barcos quase que iam ao fundo e ficam por aí. Só que este Evangelho, que eu tive a ocasião de proclamar para vós e para mim, é muito mais do que isso. Aliás, não só o Evangelho, a segunda leitura e a primeira, no fundo estão todas elas concatenadas, estão todas elas correlacionadas na mesma ideia, que é a ideia fundamental deste domingo, que é o chamamento. Deus chama quem chama, e geralmente não são pessoas de grande coisa, e são estas pessoas que Ele chama e que não valem nada, que acabam por ser o instrumento de Deus. É o caso de Isaías: Senhor, sou um homem impuro. Vai, quem hei de enviar? Podes enviar-me. E purificou lá com a brasa nos lábios. Uma força de expressão. Assim como é uma força de expressão o dizer que o templo estava cheio de fumo. Isto era a impotência que este homem sentia de não ser capaz. Mas foi ele, e não outros mais capazes. Foi ele, o Isaías, que o Senhor chamou. E o mesmo se passa com São Paulo. Chamou isto, e aquilo, e aquilo, e aquilo. E no fim, dizia o Nelson, que leu a leitura, e no fim chamou-me a mim por último. Eu sou quase que um aborto. E foi quem foi. E estamos aqui hoje muito por causa de São Paulo. No Evangelho, é o carpinteiro, que é Jesus, que chama o profissional da pesca e lhe diz que aquilo que ele fez ou aquilo que ele faz não se deve fazer. Olha, vai para o outro lado. E foi o que foi. Bom, é neste dia em que o Senhor nos chama e não olha tanto àquilo que se fez ou faz, mas olha-se mais para o coração de Deus, que vê no coração do homem capacidades. E é este Deus que, de facto, aqui no Evangelho, que eu gostava hoje de pôr em destaque 2 ou 3 frases que aqui estão. Se me permitem, eu vou reler, e desculpem a alguns que já estão fartos de ouvir. Naquele tempo estava a multidão aglomerada em volta de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Ele encontrava-se na margem do lago de Genezaré. Já sabem que lago de Genezaré, mar da Galileia, lago de Tiberíades, é tudo a mesma coisa. É um lago de água doce. Estavam lá, a multidão aglomerada, Jesus estava na margem, viu 2 barcos estacionados no lago.
Os pescadores tinham deixado os barcos, estavam a lavar as redes e agora começa a coisa a sério. Isto é só para os pardais. Agora vamos àquilo que interessa. Jesus subiu para um barco e agora a coisa importante, que era de Simão. Estavam lá vários, mas ele foi para um e foi para aquele que era de Simão, para aquele que é do Pedro. Hoje, como ontem, é no barco de Simão que Jesus fala. É no barco de Simão, isto é no barco de São Miguel, de Travassou. É no barco de Santo Adrião, de Ós da Ribeira. É no barco da Senhora da Assunção, de Espinhel. É no barco da Senhora do Amparo, lá em Travassou de Baixo. É no barco da Senhora dos Milagres, em Cabanões. É aí, nesse barco. É aí, nesse barco, que é o barco de Simão. Mas o barco de Simão é mesmo aqui, na igreja principal. É aqui, neste barco, que ele fala. E depois disse mais. Subiu para um barco que era de Simão e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois sentou-se. Cá está. Jesus senta-se, não é porque esteja cansado. Sentou-se porque é mestre, porque é professor, porque tem uma cadeira, porque tem uma cátedra. Por isso ele se senta e ensina. Por isso ele, no barco de Simão, ensina as pessoas. E para ensinar, a forma que a Bíblia tem de dizer as coisas é que ele se sentou no barco de Simão. Não foi noutro qualquer. Ouçam, isto é importante, porque às vezes a gente pensa que tudo isto é igual. Não, foi no barco de Simão. Reparem um pormenorzinho que para nós até nem contava. Se para nós o importante era a pesca, se para nós era importante dizer que eles pescaram muito, quer lá saber se era do Pedro ou se era dos companheiros do Pedro, que também iam noutro barco. Não, mas não, aqui não. Foi no barco de São Pedro, foi no barco de Simão que Jesus se senta, que Jesus ensina. Ontem como hoje, é no barco de Simão. É no barco de Simão que hoje se chama Francisco. Que hoje, e não sou eu, também sou eu, é certo, mas é no barco de Francisco o Papa. É aí, nesse barco, que ele está sentado e que ensina ontem e hoje. Quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao largo. E cá está o carpinteiro a dar ordens daquilo que não percebe nada. Pensava o Pedro, o Simão. Mestre, andámos na faina toda a noite. Mas quem é que te disse? A ti, que é só de noite. Quem te disse a ti que é de noite? Sabem que noite na Bíblia é quando as coisas acontecem e as pessoas não percebem que está a acontecer o que está a acontecer. As coisas mais importantes na Bíblia que não se percebe acontecem de noite. Jesus é preso depois de fazer tantos milagres e deixa-se prender. Quando? De noite. Onde? No Jardim das Oliveiras. Temos que nascer de novo. Alguém entende isto? O Nicodemos não entende. Foi ter com Jesus. De noite. E é de noite que estas coisas acontecem. Ele não percebeu como é que andando, de facto, toda a noite não apanhou nada. Não percebeu. E muito menos percebeu quando, ao fim e ao cabo, percebeu que o carpinteiro percebia mais disto. Olha, não baixa, tira para este lado. Lança a pesca para o outro lado. Já que o dizes, à tua palavra, e porque tu o dizes, reparem a humildade deste profissional da pesca. Ele que sabia daquilo mais do que ninguém, mais até do que o próprio Jesus. Humanamente falando, ele pescava, a profissão dele era a pesca. Mas já que tu o dizes, já que tu tens essa palavra, eu acredito. E depois foi aquilo que foi. Eles assim fizeram, diz aqui o Evangelho, que eu li há pouco, apanharam tão grande quantidade de peixes que as redes começaram a romper-se. Fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para os virem ajudar. Ouçam, esta coisa nunca é feita só num barco. Esta coisa de pescar, de anunciar Jesus, de falar do projeto de Deus, ele chama
o barco de Simão e chama outros barcos. Ele chama todos os barcos que haja necessidade para carregar os peixes, entre aspas. Estes peixes que são pescados de noite ou de dia. E é fundamental perceber qual é o barco que nós andamos, qual é o barco onde nós andamos, porque de facto pensamos muitas vezes que as coisas acontecem naquele e é no outro. E é precisamente para cada um de nós, e eu estou quase já a terminar, que quando Simão dá conta disto aos pés de Jesus e diz-lhe: Senhor, afasta-te de mim que sou um homem pecador. Na verdade, diz aqui o Evangelho, o temor tinha-se apoderado dele e de todos os seus companheiros por causa da pesca. Por causa da pesca. Isto mesmo sucedeu a Tiago, e a João, filho de Zebedeu, e disse Jesus: não temas, Simão, não temas, daqui em diante serás pescador de homens. E agora reparem, eles que estavam tão preocupados com o barco, que tinha tanto peixe, eles que até pediram aos colegas para virem ajudar, e encheram-se os 2 barcos a ponto de quase se afundar com tanto peso do peixe, tendo conduzido os barcos para a terra, deixaram tudo, os barcos e os peixes, e seguiram Jesus. Nós que estamos já neste barco, nós que andamos já neste barco há algum tempo, há alguns anos, alguns até, e alguns já são muitos, é caso para perguntar qual é o barco que nós tomamos, qual é o barco que nós utilizamos e o que é que nós deixamos para trás para o seguir. E seguir Jesus, meus amigos e minhas amigas, mais até do que só fazer isto ou aquilo, passa pelas pequenas coisitas do dia-a-dia. Passa, dizia-me a Ação, a mulher do Abílio, ao telefone: nossa, padre, não posso, também a minha companheira também não pode, por motivos de saúde. Olha, veja lá se arranja alguém para limpar a igreja. Às vezes é assim, os peixes são estes. Às vezes a gente pensa que são grandes peixes, grandes tubarões, e às vezes são umas sardinhitas que passam pela disponibilidade de se limpar o barco de Simão, que é o barco de São Miguel. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a entrar no barco e a tirar e a não levar connosco muitas coisas que a gente traz e que só pesam e que não servem para nada. Porque há alturas em que a gente pensa que são umas coisas e depois acontecem outras coisas e a gente é que vê que, de facto, que aquilo que pensávamos que era importante não é nada. E é uma morte, e é um desastre, e é uma doença, e é de facto uma complicação, e é isto e é aquilo, e a gente aí vê a importância que nós damos às coisas que eram tão importantes e que na realidade e às vezes se resumem, no essencial, a coisas bem simples, bem mais importantes. Que o Senhor Jesus nos ajude a deixar para trás aquilo que nos amarra, nos solte, para que possamos descobrir aquilo que Ele quer que descobramos, para que sejamos todos pescadores de homens. Porque um carpinteiro ensina um pescador? Perguntou Marcelo Tiago, que está em São Paulo, no Brasil. Reparem que Jesus senta, quer dizer, diz ele, ensina no próprio barco de madeira. Não adianta saber fazer o barco como Pedro, se não o usamos corretamente. Jesus nos ensina a usar o nosso barco. Precisamos sim de um carpinteiro para navegar no mar da vida. Ele não diz o resto, mas o resto a gente já percebeu todos que este mestre é Jesus e está aqui conosco, e é este mestre que nós agora vamos
de facto, continuar com o nosso louvor, professando a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou o Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, somos chamados, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja, na Santa Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos, e que há de vir. Amém. Caríssimos fiéis, oremos ao Senhor do Universo para que dê aos que escutam os apóstolos deste tempo um coração aberto à sua mensagem e peçamos fervorosamente, dizendo: escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos bispos e pelos pelos bispos e pelos párocos do mundo inteiro, pelas igrejas particulares e paróquias que presidem e pelos fiéis que com eles trabalham mais de perto, oremos. Pelos responsáveis no governo das nações, pelos que promovem a prosperidade dos pobres e pelos que defendem os direitos dos homens, oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos leigos que vivem em matrimónio, pelos jovens que se preparam para o casamento e pelos lares que já não têm amor, oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelas irmãs religiosas de clausura, pelas jovens consagradas ao Senhor e pelas crianças que gostam de Jesus, oremos. Pelos membros da nossa Assembleia Dominical, pelos outros cristãos desta paróquia e pelos homens e mulheres que não têm fé, oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Eu peço pela criança que toda a gente que já conhece, Ryan, que morreu naquele poço em Marrocos, e peço também pelas outras crianças que morrem de fome e que ninguém vê. E peço também por todos aqueles que se sentem injustiçados. E peço ainda por todos aqueles que são vítimas da violência. E peço pelas nossas intenções. E peço também pelas almas do purgatório, como alguém aqui pede. E peço ainda também por todos os irmãos da Irmandade, nesta Eucaristia que a Irmandade manda celebrar por todos eles, por os vivos e defuntos, e também, como lembra a Irmandade, pela Maria de Lourdes Ferreira Matos e também pelo Manuel Pinheiro de Almeida. E ainda, no aniversário, lembramos o Rafael Alves Ferreira e o avô, José dos Santos Ferreira, para que o Senhor, de facto, nos dê o melhor. Oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, as nossas orações e enchei-nos da vossa graça para proclamarmos que só vós sois santo e nos colocarmos inteiramente ao serviço do Evangelho. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Apresentamos, Senhor, o fruto das sementes, o vinho das nossas uvas, o trigo das nossas eiras, o vinho
Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o vinho para auxílio da nossa fraqueza, concedei que eles se tornem para nós sacramento de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós não precisais dos nossos louvores, e poder glorificar-vos é dom da vossa bondade, porque os nossos hinos de bênção, nada aumentando a vossa infinita grandeza, alcança-nos a graça da salvação por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo, cantando, numa só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, desta igreja também que está aqui reunida, nesta barca de São Miguel, nesta barca de Pedro, e de toda a igreja espalhada por toda a terra. Tornai-a perfeita em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo António Moiteiro, Bispo de Aveiro, e todos aqueles que se encontram ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também, Senhor, daqueles que faleceram e que, como há pouco dissemos, queremos recordar. Os irmãos da Irmandade falecidos e também os outros que fazem parte e que fazem parte do ativo da mesma. Ainda lembramos no aniversário, pela mesma Irmandade, a Maria de Lourdes Ferreira de Matos, na 6ª celebração, o Manuel Pinheiro de Almeida, na 2ª. Também recordamos pela família, lembramos no aniversário o Rafael Alves Ferreira e o avô, José dos Santos Ferreira, e ainda todos aqueles que nós chamamos almas de purgatório. Acolhei-os a todos na barca. Tende misericórdia também de cada um de nós, de todos aqueles que pedem maior ajuda, e dá-nos a todos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus. Ela que é Senhora da Piedade, Senhora da Conceição, Senhora da Assunção, Senhora dos Milagres, Senhora do Amparo, Senhora das Dores, Senhora do Acolhimento no Arciprestado, Senhora de Fátima também no nosso país, e com todos aqueles que já estão na barca com o timoneiro Jesus. Particularmente aqueles que são lembrados, ou aquele que é lembrado em Ois da Ribeira, Santo Adrião, aqueles que são lembrados em Espinhel, particularmente São José, no Casainho, Santo André, em Oronha, São Pedro, em Paradela, Santo António, que também é recordado em Ois da Ribeira, e ainda aqui aqueles e aquelas que são lembrados e que estão também nesta barca. Santa Luzia, na Aldeia, São Caetano de Tiene, em Almear, os mártires, protomártires franciscanos, Berardo, Pedro, Adjuto, Otão e Acúrcio, mártires em Marrocos, São Miguel, o defensor da Igreja, nosso padroeiro, Santa Joana, da nossa Diocese, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E com confiança rezemos a oração daquele que nos ensina na barca de Simão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, deixo-vos a paz. Senhor Jesus, que dissestes a Pedro ou a Simão para pescar, para lançar a rede para o outro lado. Senhor Jesus, que dissestes tantas coisas e que nós nem sempre recordamos nem levamos a sério. Senhor Jesus, vós que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja e dá-lhe a união e a paz como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Corpo de Cristo. 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 Corpo de Cristo.
Graças e louvores se deem a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro-vos, espero e amo-vos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos estes irmãos da Irmandade, por todos aqueles que de facto têm as suas intenções nesta celebração e que há pouco foram referidas, pelas nossas intenções também, por aqueles nossos familiares defuntos, dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Descansem em paz. Oremos. Deus de bondade, que nos fizestes participantes do mesmo pão e do mesmo cálice, concedei que, unidos na alegria e no amor de Cristo, demos fruto abundante para a salvação do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ora, façam um favor, sentar um bocadito. Deixai que antes dos avisos diga aqui alguns comentários que chegam que são interessantes. Caríssimo Padre Júlio, feliz domingo. Uma liturgia que conforta os nossos corações. Deus te abençoe a ti e a todos os barcos onde realizas a tua missão, diz o Cosmo Santos, que também é de São Paulo, no Brasil. Depois, eu gostava também de partilhar convosco a poesia do Marcelo Tiago, que diz assim: às vezes a nossa vida é como uma pescaria. Só teremos a pesca da vida se Jesus estiver no dia a dia. Ser dos homens pescadores é tarefa de cada cristão, que acolhe do irmão as dores e leva Cristo ao coração. Não esqueçam da caminhada sinodal e respondei ao questionário para ajudar na mudança eclesial tão necessária neste atual cenário. Mas sejamos como Simão e lancemos a nossa rede com carinho. Façamos uma boa doação do peixe, entre aspas, que é oferta no cestinho. E é de facto assim também, quero dar uma saudação também para o Paulo, que está na Noruega e que nos acompanha, ele que é de Travessou, como sabem, e que tem um restaurante, pelos vistos, mas que vai dando, pelo menos em Espinhel estava e agora também está. Cá para mim deve ter poucos clientes. E também mais o quê? Há aqui mais comentários, de qualquer modo, deixo isso para vocês em casa. Dizer-vos que esta semana nós vamos ter a Eucaristia na quarta-feira, aqui, no Barco de Simão, às 19h30. Na quinta-feira celebra em Travessou, em Espinhel, também às 19h30. Na sexta-feira celebra em Ois, às 19h30. No sábado nós vamos retomar as Eucaristias e também a catequese, como é óbvio, e portanto nós vamos ter aqui a Eucaristia no sábado às 5h da tarde, em Espinhel, como sempre, às 6h15 e em Paradela às 19h30. E no domingo, como hoje aconteceu também, 9h da manhã, em Espinhel, 10h15 em Ois da Ribeira, e às vezes não adianta acabar mais cedo, porque de facto quando chego lá tenho que esperar pelo comboio. E é por isso que às vezes nem sempre, e às vezes também porque demoro mais, também é verdade. E no domingo, portanto, às 11h30 temos aqui a Eucaristia. Eu, como eu vos disse da outra vez, não sei se muitos ou poucos levaram os papéis, de qualquer dos modos, os questionários da caminhada sinodal. Para aqueles que de facto ainda não sabem de que é que eu estou a falar,
dizer apenas que quem quiser é convidado pelo Papa a dizer o que é que está mal na Igreja, o que é que pode estar melhor e a dizer quais são aquelas coisas que precisam ser mudadas. E o Papa pede aos bispos e pede a todas as pessoas de todo o mundo. Quem quiser responder a este inquérito, que é anónimo, repito, é anónimo, são 8 perguntas. Quem quiser responder, volto a dizer, pode fazê-lo manualmente, e se de facto se tiver aqui alguém que não tenha levado e queira levar, fale comigo no final da Eucaristia, que eu dou o papel, ou então, quem tiver de facto internet em casa, www.diocese-aveiro.pt, e aparece logo, quando a gente quer levar por diante, aparece logo o inquérito. A gente responde e depois tem para clicar a seguir, aparece a segunda pergunta e assim sucessivamente. No final de todas, aparece uma teclazinha, submeter. Ao clicar aí, as nossas respostas vão logo para a Diocese de Aveiro, que as encaminhará depois para a comissão específica que o Papa criou para tratar desse assunto. Claro que não se vão pôr todas, vai-se fazer um resumo das respostas que as pessoas vão dando e vão ser encaminhadas todas para a comissão constituída pelo Papa, que o Papa nomeou para, de facto, depois levar até junto do Papa as principais preocupações, em ordem, depois, se Deus quiser, a concretizá-las, se for possível. Pronto. Era um bocadinho isto que eu vos queria dizer hoje. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ouçam, eu não queria estar a bater no ceguinho, como se costuma dizer. Este mês não temos ninguém para limpar a igreja. Para falar assim portuguesmente. Não temos ninguém. Eu não tenho cara de chegar junto da outra equipa, que é constituída por 2 pessoas, para fazerem também mais um mês. Por isso, eu pedia ajuda para aqueles que acham que é necessário que a igreja esteja limpa. E deem paz. Que o Senhor vos acompanhe.